Rede social quase todo mundo tem. E poucos de nós resistem a publicar passeios, fotos, informações, o lugar em que a gente está, os programas que a gente tem feito, o local onde a gente trabalha muitas vezes. Mas o que você tem feito para cuidar dessas informações? Para preservar dados que, se não forem muito bem guardados, podem ser usados contra você. Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo, e eu estava vendo algumas reportagens sobre essa questão de dados que vazam pela internet e de exposição de crianças nas redes. A gente viu aí recentemente uma série de episódios envolvendo crianças expostas a vários riscos nas redes sociais. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto, passando primeiro por essa questão de crianças e adolescentes. E olha que número impressionante. Uma pesquisa da TIC Kids Online, feita em 2023, ela foi realizada pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil. Ela descobriu o seguinte: 83% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam redes sociais e 33% têm perfis públicos, ou seja, qualquer um pode entrar em contato, qualquer um pode ter acesso, seja lá o que estiver publicado por essas crianças e adolescentes. E tem mais, 29% dessas crianças e adolescentes já passaram por situações ofensivas online. Não é só isso. Olha esse estudo da FGV, Fundação Getúlio Vargas, Direito do Rio de Janeiro, também feito em 2023. Essa pesquisa avaliou 17 plataformas digitais muito populares aqui no Brasil. E ela constatou que 8 delas coletam dados até de quem não tem uma conta numa rede social. Por meio do quê? Do rastreamento invisível. Só o LinkedIn e o TikTok informaram claramente quais dados eles coletam. Instagram, Facebook, Threads e outras 2 redes não responderam aos pesquisadores. Então, é muito preocupante você imaginar que algo que você muitas vezes utiliza corriqueiramente, de forma absolutamente inocente, mas que você está entregando suas informações, às vezes, não é nem para um golpe cibernético, para um golpe digital, mas às vezes para um trote, para um telefonema que alguém pode dar para um parente seu ou até para você mesmo. Eu vejo muito uma trend que existe em que as pessoas colocam peso, altura, signo, profissão, tudo. Tudo que pode servir para um momento de que você precisa convencer alguém de que você conhece aquela pessoa, você pode usar. Seja para uma entrega de um calçado. Você fala, não, mas você não calça 41? Você não tem 1,87 m? Então, assim, muitas vezes parece algo absolutamente inocente, mas não é. Não é. Tem algumas recomendações aí para que as pessoas tomem cuidado com esse dado. Mas antes, eu quero contar uma história muito rápida aqui. Eu não vou dizer exatamente de quem se trata, até para não expor as pessoas, mas eu tenho um amigo autônomo que tem uma sala em que ele trabalha num prédio comercial e ele particularmente trabalha também nos finais de semana, sábados, domingos, sábado à noite, domingo muito cedo, e ele muitas vezes precisa divulgar esse serviço nas redes sociais dele. Ele trabalha num prédio comercial, ou seja, aos finais de semana, pelo que ele mesmo apurou, só ele trabalha. Só ele está no prédio.
E ele outro dia gravou uns stories avisando que ele estava trabalhando, que ele estava à disposição e tudo mais, que o escritório dele estava aberto, e dizendo, e olha como eu tô ralando aqui e tal. Conteúdo que você tem que fazer para chamar atenção para o seu trabalho. E olha só como eu estou trabalhando, ele diz nesses stories. Só tô eu aqui no prédio. O prédio é todo comercial, a única pessoa que está trabalhando hoje, sábado à noite, e vai trabalhar amanhã, domingo, o dia inteiro, sou eu. Eu imediatamente mandei uma mensagem para ele no privado dizendo o seguinte, não fale isso. Não conte para as pessoas que você está sozinho. Você nunca sabe quem está na sua rede. Você nunca sabe se mesmo um cliente seu que já passou por aí, que já utilizou dos seus serviços, se ele vai pegar essa informação de que você está sozinho e vai tentar entrar aí, ou botar uma outra pessoa para entrar. Seja cliente, seja lá quem for, seja alguém que procura na hora ali, faz contato. E ele não tinha se dado conta disso. E ele falou, Celso, obrigado, eu não tinha feito esse raciocínio. E eu entendo, porque assim, a gente precisa produzir conteúdo, principalmente dependendo do que você vende, do que você faz, de que serviço você presta. A rede social pede isso, de certa forma, né? Que você se divulgue. Dizer que você é um cara trabalhador é uma propaganda bacana para você, né? Quando você tem um serviço que você pode prestar também aos sábados e domingos, você precisa divulgar, dizer que você está ali à disposição, né? Que o seu escritório está aberto para receber clientes. Mas a gente precisa pensar um pouco mais além. O que é, por exemplo, nesse caso que eu citei, o que é você entregar para uma rede social que você está num prédio comercial, ou seja, ninguém mora ali, que só você está trabalhando. No prédio comercial em que ele trabalha, não tem porteiro aos finais de semana. Não tem ninguém cuidando da portaria como tem de segunda a sexta-feira. Ou seja, se ele for receber alguém, ou quando ele recebe alguém, algum cliente, é ele mesmo quem desce para abrir a porta, receber a pessoa e trancar a porta. Ou seja, é só ele. É uma vulnerabilidade, é um estado de vulnerabilidade enorme. Então não dá para dizer numa rede indiscriminadamente, por exemplo, que você está sozinho no seu prédio comercial, que não tem ninguém ali, que não tem para quem. Isso para mim passa uma mensagem assim, olha, eu estou aqui completamente vulnerável, se me acontecer alguma coisa eu não tenho nem para quem pedir ajuda. A intenção não foi essa, o texto que ele disse não foi esse, nos stories dele, mas para mim está muito claro que é isso que muita gente mal intencionada pode captar do outro lado. Então, nas minhas pesquisas aqui, tem informações pessoais comumente expostas e que não deveriam ser expostas. Por exemplo, a sua rotina diária, horário de saída, local frequentado, viagens, fotos de crianças e familiares, especialmente em perfis públicos. Isso é muito comum. Dados de localização, ativação de geolocalização em posts e stories. Você diz exatamente aonde você está. Exatamente e em tempo real. Informações financeiras ou profissionais, como salário, empresa onde trabalha, documentos seus, e dados sensíveis em contextos médicos ou jurídicos, como prontuários, diagnósticos ou processos judiciais. Tudo isso é um bando de informação que, para quem está mal intencionado e precisa de dados sobre você, isso é um prato cheio. Então, assim, eu jamais colocaria ali informações, mesmo as mais básicas, quanto eu calço, qual é a minha altura, qual é o meu peso, qual é a minha idade. E aí não por um problema de dizer a idade, mas para que eu não entregue para quem não me conhece e para quem quer me lesar ou quem tem más intenções, informações que na hora podem me convencer.
é de repente ligar para um parente meu e dizer assim, não, eu falei com o Celso que, né, ele estava até trabalhando em tal lugar, inclusive, a gente também já trabalhou em tal e tal e tal lugar, ele me comentou até que ele estava com uma questão no rim, né, porque numa dessa eu publiquei lá, de novo, tratando dos rins, nossa, que órgão importante, de novo eu aqui passando por uma consulta com um reumatologista, enfim. Entregar dados que, se você pensar bem, não precisam ser divulgados, não vão fazer nenhuma diferença na sua vida. Então, toda vez que você pensar em se expor, pense de que forma esses dados podem ser usados contra você. Isso vai além da sua localização, isso vai além do número que você calça, isso vai além de um eventual tratamento médico que você está fazendo. Às vezes, com 2 ou 3 dessas informações, essas pessoas convencem um parente seu ou um amigo seu de que elas te conhecem e que, por exemplo, elas passaram o contato para pedir dinheiro. Disseram que você estava autorizando elas a pedirem dinheiro por você. A pessoa dá uma lista de informações que batem, quem está do outro lado da linha fala, ele conhece realmente. Ele deu várias informações. Então, assim, pode parecer chato, rede social é para isso mesmo, é para a gente se expor, mostrar as coisas, mostrar os passeios. Faça isso com parcimônia, publique depois, por exemplo. Você não precisa publicar na hora. Tem coisas que você pode publicar depois, até para não entregar onde você está. No máximo vão saber onde você esteve. E vocês? Vocês tomam esses cuidados? Vocês têm esses cuidados de não dizer ali mais do que precisa, de não revelar a fachada da sua casa, a placa do seu carro, uma foto de criança? Me contem aí quais são os cuidados que vocês tomam e até se vocês já passaram por alguma situação complicada, de exposição e até de terem sido lesados mesmo por conta da divulgação desses dados. Me contem aí, tá bom? Curtam, compartilhem, deixem aí seu comentário. É muito legal sempre ter esse retorno de vocês. Um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.